Pensa comigo que a banda Raimundos era um avião. E esse avião estava subindo. E o piloto era o vocalista, Rodolfo. E de repente, no meio do voo, o vocalista fala: galera, fiquem aí que eu tô indo embora. Coloca o paraquedas nas costas e pula. Esse avião vai fazer o quê? Com certeza, esse avião vai cair. Olá, tudo bem? O meu nome é João Martimiano e hoje eu quero falar com você sobre o tema: como tratar as pessoas que já eram os nossos amigos em um passado depois que a gente se converte. E eu quero falar sobre este tema porque saiu recentemente na internet a notícia de que Digão e Rodolfo, que eram parceiros na banda Raimundos, voltaram a se falar. Então, se você quiser saber como deve ser este tratamento com as pessoas que nos cercam no momento da conversão, fica aí e a gente já conversa. Eu não sei se você conhece a história, mas em 2001, Rodolfo ele era o vocalista da banda Raimundos. E a banda estava no seu auge, eles estavam fazendo muito sucesso. Mas de repente, Rodolfo ele se converte e acaba deixando a banda. Este rompimento causou mal-estar entre Digão e os demais integrantes da banda Raimundos e Rodolfo, que agora estava caminhando na igreja. E durante muito tempo eles ficaram sem se falar. Os evangélicos ficaram felizes porque agora Rodolfo estava caminhando junto com Cristo. Em contrapartida, os fãs da banda do Raimundos ficaram tristes porque perderam um integrante da banda que era muito querido por eles. Esses sentimentos que são opostos, uns ficam felizes e outros ficam tristes, de certa forma eles são inevitáveis, porque enquanto uns perdem, outros ganham. Mas independente destes sentimentos, a forma como isso aconteceu foi a forma correta? Será que é desta forma que um cristão deve agir quando ele se converte? A Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Se a gente for olhar para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, tem uma história que é mais ou menos parecida com isso. E é a história de Naamã e Eliseu. Naamã, ele era o capitão do exército do rei da Síria. E Naamã fica leproso. Na Síria, ninguém podia fazer nada para resolver o problema de Naamã. Porém, uma menina que estava lá falou: vai lá para Israel, que lá tem um profeta chamado Eliseu, e Eliseu pode curar você dessa lepra. Naamã vai com toda a sua comitiva até Eliseu. E Naamã, quando percebe que está curado, ele reconhece que somente o Deus de Israel é um Deus verdadeiro. Porém, Naamã diz o seguinte: nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor, o rei, entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Então o que a gente pode perceber aqui é que Naamã, por mais que havia se convertido, ele não podia simplesmente abandonar o rei da Síria. Eles ainda tinham uma aliança. E o rei da Síria adorava a Rimom. Eliseu poderia ter falado: não, deixa lá o rei da Síria e vem para cá. Mas isso ia causar esse constrangimento do que a gente está falando. Naamã ainda tinha uma família na Síria, Naamã tinha o seu cargo na Síria, e se ele simplesmente sai de um lugar e vai para o outro, isso ia causar confusão lá na Síria. E no Novo Testamento, a gente tem algo sobre isso? Sim, no Novo Testamento a gente tem Paulo. Paulo ele era um judeu que se converteu a Cristo. O que Paulo fez nesse meio de transição? Ele simplesmente abandonou os judeus? Não. Paulo escreve cartas dizendo que amava a nação judaica. Paulo sempre quando entrava numa cidade, ele procurava uma sinagoga para apresentar Cristo para aquelas pessoas. Ele não rompeu de uma hora para outra com os judeus. Mas o que aconteceu foi que sempre quando Paulo procurava uma sinagoga, as pessoas da sinagoga rejeitavam Paulo. Então, essa rejeição não foi por causa da pessoa que se converteu, mas por causa das pessoas que ficaram no judaísmo. Pensa comigo que a banda Raimundos era um avião. E esse avião estava subindo. E o piloto era o vocalista, Rodolfo. E de repente, no meio do voo, o vocalista fala: galera, fiquem aí que eu tô indo embora. Coloca o paraquedas nas costas e pula. Esse avião vai fazer o quê? Com certeza esse avião vai cair. Se a gente pensar pelo lado dos Raimundos, eles estavam no auge. E por estar no auge, eles faziam planos. Eles compraram casas, compraram carros, fizeram planos e de repente a banda se desmonta. Como que paga carro, como que paga casa se a banda se desmantelou assim de uma hora para outra? E aí fica aquela questão: o Rodolfo agiu errado se separando assim de uma hora para outra dos seus companheiros dos Raimundos? Sim, agiu errado. Agora outra pergunta: o Rodolfo tem alguma culpa nisso?
Não, o Rodolfo não tem culpa alguma disso. A gente não pode responsabilizar uma pessoa que não tem entendimento. Na época, ele não tinha. E inclusive, tem um vídeo do Rodolfo ele falando: eu não tinha maturidade naquela época. Hoje eu tenho uma nova perspectiva sobre as coisas. Eu sairia do Raimundos diferente. Eu sairia, mas sairia diferente. Eu prepararia o pessoal da banda. Assim, eu fui tomado muito de surpresa pelo evangelho na minha vida, com cura e com a presença de Deus e partindo do Espírito Santo, que eu simplesmente saí da banda de uma vez, e eu sei que isso ofendeu muito eles, de certa forma, que a gente não tem relacionamento até hoje. Então, assim, se eu pudesse mudar uma coisa, eu mudaria a forma como eu saí. Então, se a responsabilidade não é dele, de quem é? A responsabilidade é das pessoas que têm mais maturidade, ou seja, aqueles que têm mais entendimento da palavra e também mais tempo de caminhada com Deus. Algumas pessoas poderiam dizer assim: ah, mas se o Rodolfo ficar perto da banda Raimundos, ele poderia ficar tentado a voltar com eles e se afastar de Cristo. E isso serve para qualquer pessoa, e não apenas para o Rodolfo. Vamos pensar o seguinte: Rodolfo, ou qualquer outra pessoa, ele sai do caminho que ele estava trilhando e vem para um caminho novo. Ele veio para este novo caminho porque ele achou que este é mais interessante do que este. E aí o que acontece? Se este caminho por si só já é interessante e ele tem ali acolhimento, respeito, amor, interesse pela pessoa dele, ele vai ter motivos para voltar para cá, para este caminho que ele estava? Acredito que não. O grande problema é que muitas vezes as igrejas, quando vem uma pessoa que é nova na igreja, um novo convertido, alguém que está visitando a igreja pela primeira vez, não se importa em pegar um telefone, não se importa em chamar para comer uma pizza, não se importa para querer saber quem aquela pessoa é, e aquela pessoa tem uma história. Eu estou falando do Rodolfo porque o Rodolfo é uma pessoa famosa. Mas e a pessoa que chegou hoje visitante na sua igreja? Para resolver esse problema, a gente tem que entender melhor a questão da santidade. O que é santidade? A palavra ser santo é separado, mas não separado dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas que nos são queridas. Ser santo é ser separado do pecado. Então, eu posso continuar indo no churrasco da minha família, mas eu vou parar de falar mal da vida dos outros. Eu posso continuar indo no futebol, mas eu vou parar de querer roubar no jogo, por exemplo. Quando a gente se converte, a gente não deve se afastar dessas pessoas, mas sim permanecer ao lado delas e mostrar o amor que existe em Jesus. A Bíblia fala o seguinte: que Deus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe aí uma mudança de reino. Há quem possa pensar que nós, enquanto pessoas, temos mérito para dizer: eu sou luz e ele é trevas. Mas não, o que mudou é o sistema. Nós estávamos num sistema de trevas e agora nós estamos num sistema de luz. Mas as pessoas são as mesmas. Eu sou tão pecador quanto a pessoa que está lá. A pessoa que está lá carece do amor de Deus tanto quanto eu careço. A grande diferença é que eu sou justificado em Cristo, mas eu não sou melhor do que aquela pessoa. E aquela pessoa tem nome. Aquela pessoa pode ser o Fábio, aquela pessoa pode ser a Fernanda, aquela pessoa pode ser a minha mãe, pode ser o meu primo. Ou seja, são pessoas com as quais a gente se relaciona e não os nossos inimigos. Bem, enquanto igreja, então, eu acredito que cabe a gente pensar um pouco mais na forma como a gente trata o novo convertido, na forma como a gente trata as pessoas que cercam este novo convertido, a forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão acabando de chegar na igreja e no nosso entendimento sobre santidade. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo, aguardo o teu comentário aqui embaixo e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sino para receber as notificações. Também aproveita para seguir lá no Instagram e no Facebook. Um grande abraço e até o próximo vídeo.